Primeiramente, eu não sei se tem alguma coincidência triste, né, de hoje ser 1º de novembro e amanhã dia de finados, 2 de novembro, e nós vivermos uma situação muito grave na história do estado do Rio de Janeiro e ver esta casa sendo colocada, de certa forma, na parede a ter que fazer análise de decreto de calamidade financeira. Eu volto a afirmar, não é fruto da natureza a calamidade financeira do estado do Rio de Janeiro. São graves os precedentes que se abrem para que outros estados possam também ser tão irresponsáveis como foi a administração da última década desse estado. A gente precisa fazer uma análise profunda de nação, o sentido de Brasil, sem uma revisão profícua da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem uma revisão do Pacto Federativo, nós estaremos levando esse país às ruínas, principalmente pelas más gestões que infelizmente afundam não só o estado do Rio de Janeiro, mas principalmente como outros estados. Tenho muitos temores com relação à aprovação desse decreto de calamidade financeira. Um deles é que aquilo que nós aprovamos não tenha validade, uma vez que uma lei federal tem mais peso e sobressai a lei estadual. Por isso, ainda que tenhamos feito várias emendas, como bancada do PSOL e outros deputados, no sentido de salvaguardar a questão da necessidade e obrigação da manutenção das licitações que devem ser feitas, das obras que foram iniciadas e que não podem ficar paralisadas por mais de 120 dias e principalmente com relação à garantia do pagamento do servidor público, o restante me preocupa muito, porque isso tudo que nós fizemos como defesa pode ir por água abaixo, justamente por uma análise jurídica que pode ir contra aquilo que nós hoje fizemos como legisladores. Também tenho preocupação com relação à possibilidade de arresto das contas do Estado, né? Hoje, pelo que foi aprovado, talvez não se possa arrestar as contas para pagar o salário do servidor. E isso é de extrema preocupação, porque é a única defesa que talvez o servidor público possa ter. Mas tudo fica na interpretação futura do juridisquês e nós cumprimos aqui com aquilo que podíamos, amenizar aquilo que tínhamos que amenizar e se posicionar favorável ou contrário à questão dessa calamidade. O pacote de maldades vem e volto a afirmar que não legitima, crise não legitima a perda de direitos conquistados. Crise não pode punir a quem menos tem culpa nessa situação. A penalidade deve ser aplicada ao governo do Estado, que é o mesmo do anterior e é o mesmo do anterior que antecedeu a esse. Também, hoje, esta casa avançou no que diz respeito à questão dos incentivos fiscais. Muito me preocupava o projeto original apresentado, mas o parlamento serve exatamente para fazer as emendas e as correções que são necessárias, e o projeto que chegou hoje a plenário, na minha opinião, é justo. Justo no sentido de olhar para frente, ou seja, daqui para frente, por 2 anos, está impedido o Estado de dar novos incentivos fiscais por decreto e resguardada a possibilidade de concessão de incentivo fiscal desde que passe por análise da Assembleia Legislativa e desde que configure realmente um grande benefício garantido ao Estado com geração de recursos, geração de emprego e de renda. Também protegeu as microempresas, protegeu também ao esporte, à cultura e, acima de tudo, aquilo que é conquistado por lei, como, por exemplo, o setor têxtil, o metal mecânico, as microcervejarias artesanais da região serrana. Estão protegidas, estão garantidas com relação a essa matéria que foi aprovada hoje. Agora, volto a repetir, esse avanço não anula a farra fiscal do que foi para trás. Sabe por quê? Porque a farra fiscal penaliza os bons empresários, penaliza aqueles que usaram os incentivos fiscais de forma adequada. E aí coloca todo mundo no bairro comum, e quem mais precisa da presença do Estado e que de fato gera emprego e renda nos municípios mais pobres desse estado, acabam colocados como se fossem ladrões também, o que não é realidade. É muito fácil
para o governador do estado ir para a televisão e falar que os incentivos fiscais são importantes. É claro que incentivo fiscal é importante. O que não dá para aceitar é o apadrinhamento, é a escolha a dedo daqueles que vão receber, daqueles que não vão receber. E a gente está falando dos grandes, porque o governo do estado não vai tratar dos pequenos. Os pequenos, a AG Rio faz o seu trabalho devido. O grande passa pelo gabinete do governador, passa pelos mais poderosos desse governo, que aí são as grandes cifras, como, por exemplo, a Odebrecht, que acaba de receber um incentivo retroativo de 5 anos, e foi feito agora, neste ano, quando a Odebrecht, com todo respeito aos seus funcionários que nada tem a ver com essa história, né, que estão envolvidos na Operação Lava Jato, que tem vários políticos envolvidos e que devem ser investigados e penalizados, e aí realmente perde a total credibilidade. O governo do estado perde credibilidade. Então essa fala, para mim, é muito mais teatral do que propriamente no sentido de defender os incentivos fiscais. E aí eu quero fazer uma defesa da bancada do PSOL. O PSOL defende os incentivos fiscais, mas com esta lógica, não com a lógica aplicada nos últimos anos no estado do Rio de Janeiro, que é muito, e faz muito bem esse teatro, de colocar tudo no bairro comum. Interessa ao governo colocar tudo no bairro comum. Por isso que eu digo, ser bom é fácil, o difícil é conseguir ser justo. Senhor presidente, quero encerrar minha fala fazendo, claro, uma rápida análise das eleições. E a primeira análise que faço, na verdade, um pedido à Justiça Eleitoral para que ela faça em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo a cidade do Rio, incluindo o município de Nova Friburgo e tantos outros que tenham mais conhecimento, o recadastramento eleitoral. Sabe por quê, senhor presidente? O número de abstenções não é verdadeiro. Qualquer um aqui que tenha um parente falecido há 2, 3 anos, 4 anos, vá lá e vai ver se o nome dele não está lá para votar. E aí parece que essa tentativa de parte da mídia de afundar a política e despolitizar, dizer o povo brasileiro não está interessado em política, aí bota aquele número de abstenções como se fosse um número real, e não é real. Muitas daquelas abstenções dos vários municípios não são verdadeiras. Claro que muitas pessoas deixaram de ir votar, mas tantas outras nem estão mais entre nós, porque a Justiça Eleitoral não consegue fazer o link com a questão do cartório e dos óbitos daqueles que sequer podem ir porque já estão mortos. Então é preciso ter muito cuidado quando se diz que as abstenções são enormes. São sim, claro, grandes, mas talvez não sejam tão assustadoras quanto parecem. Nova Friburgo, por exemplo, tem uma população de 184 mil habitantes, 153 mil eleitores aptos a votar. Logo, a população de Nova Friburgo, abaixo dos 16, ou que fosse criança, seria de menos de 30, seria de 30 mil pessoas. Isso para mim, essa conta não fecha mesmo. Ou está errado o cadastro eleitoral, ou está errado o censo e o IBGE. As coisas não batem. E aí é preciso que, inclusive, o recadastramento eleitoral aconteça em vários municípios para que justamente se evite, inclusive, fraudes eleitorais. Quero parabenizar o companheiro Marcelo Freixo pela belíssima campanha e pelo freixo de esperança que traz à cidade do Rio de Janeiro. Belíssimo discurso do deputado estadual Marcelo Freixo no domingo à noite, quando muitos que não ganham as eleições se trancafiam em casa, e Freixo fez questão de ir para a praça, para as ruas, para as redes, para conversar com as pessoas e dizer que este é só o começo de uma grande esperança que está nascendo e de uma grande vitória, de um novo modelo e de um novo projeto. Um projeto que coloque as pessoas como protagonistas, que faça as pessoas partícipes das decisões, que construa de maneira coletiva e que isso não seja apenas um discurso de goela. Desejo toda a sorte ao senador, prefeito eleito, Marcelo Crivella, e digo a ele, assim como diria a todos os demais que foram eleitos em segundo turno, que possam cumprir as suas promessas de campanha, que sejam governos de união,
Mas claro, que seja claro, quem diz que governa para todos está mentindo para alguém. Disse que governaria para todos. Eu só espero que ele não tenha mentido, principalmente para quem mais precisa, que são os invisíveis aos olhos da sociedade. Obrigado, senhor presidente.